Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Antigamente era Conversando na Janela em tempos de quarentena, mas agora é Conversando na Janela porque a gente pode conversar na janela com ou sem quarentena, não é mesmo? Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou autora do blog Desculpe Não Ouvir. Eu sou surda desde os 9 anos de idade, eu sou usuária de implante coclear e eu tenho muito interesse de falar sobre inclusão social, sobre acessibilidade. Mas como eu não sou uma grande especialista no assunto, eu sempre trago alguém para falar sobre esse assunto com propriedade. E hoje eu trouxe a Mary Cavalcante. Pronunciei certo, né? Eu tenho sempre erro com esses nomes muito compridos. Ótimo, E, ótimo. ela é doutoranda, ela é jornalista e ela é doutoranda em educação inclusiva. E eu trouxe ela para explicar para a gente quais que são as perspectivas atuais, porque a gente está vivendo um momento em que se fala muito mais em educação especial do que em educação inclusiva. Eu acho que vale a pena a gente conversar com uma pessoa que tem conhecimento sobre educação inclusiva, mas eu acho melhor deixar ela falar, né? Porque eu tô falando demais hoje. Então, Baby, por favor, se apresenta para nós. Obrigada, Lac. Primeiro, eu quero te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu acompanho o teu trabalho, admiro, assim, a gente acabou, eu e a Lac, a gente acabou estabelecendo uma amizade virtual muito interessante, a gente chegou a se encontrar algumas vezes, né? Essas coisas bacanas da vida. Eu acho que a internet é uma grande janela, né? Já que a gente está conversando aqui na janela, para conhecer gente, para conhecer coisas, assuntos, né? Eu acho que esse momento que a gente está fazendo as lives, que a gente está podendo conversar sobre muitos assuntos, porque as pessoas estão em casa, também é uma oportunidade de a gente se aproximar. Então, obrigada pelo convite, primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Que é tão importante para tantas crianças, jovens que estão aí tendo uma perspectiva de mundo, né, de uma experiência de vida muito interessante a partir da tecnologia, né? Como a tecnologia assistiva transforma a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante da gente falar, considerando o teu trabalho, né? Aqui quem está na plateia é o meu cachorro, o Face. Ele é tecnológico também. Bom, então eu acho que é legal a gente fazer um bate-papo. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, sou jornalista, como você disse, né? Me formei como comunicadora social, mas trabalhei sempre na área da comunicação com jornalismo educacional, e isso foi despertando em mim essa vontade de trabalhar mais profundamente com educação, e aí eu segui mestrado, agora estou no doutorado, especificamente em educação inclusiva, né? E espero que nosso papo aqui hoje possa contribuir com o debate, né? Para que a gente consiga ir ampliando o conhecimento sobre o que significa uma escola para todos, né? Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta que muita gente vai ter curiosidade de fazer, então já estou adiantando a pergunta. Você tem alguma deficiência ou como você veio parar nesse mundo? É uma pergunta muito legal e ela não é incomum, né? Eu não tenho deficiência e também não tenho. Quando eu entrei nessa área, eu não tinha nenhuma experiência, nem sou mãe de criança com deficiência, nem tinha irmãos, parentes, nada, assim. O que me trouxe para essa área, na verdade, foi essa perspectiva filosófica, política, ideológica, de conceber uma sociedade por preceitos humanos de justiça, né, de igualdade de oportunidades. Então, quando eu fui fazer uma reportagem ainda, né, no século que passou, no comecinho da minha carreira, eu fiz algumas reportagens sobre o assunto, mas aí, em 2005, eu fui fazer uma reportagem de capa sobre educação inclusiva. Eu tinha pouco contato sobre esse assunto e fui entrevistar uma professora que já era, naquela época, referência na área, né, uma professora da Unicamp, então ela era uma fonte. E eu marquei 7 horas da noite a conversa com ela e eu desliguei o telefone, era quase meia-noite. Já tinha parado de ser uma entrevista fazia muito tempo. Eu comecei a me encantar porque o que ela estava apresentando não tinha a ver com deficiência.
deficiência faz parte da discussão sobre educação inclusiva, mas a perspectiva filosófica que ela me apresentou para que a gente compreenda que a deficiência ou qualquer característica de qualquer pessoa simplesmente é uma característica e não algo que define a vida, a forma daquele sujeito existir no mundo, ou o que ele pode, ou o que ele vai fazer da vida, né? Então, essa ideia, essa concepção de uma escola que está aberta para as diferenças humanas, para mim me pareceu muito transformador e muito mobilizador. Então eu pensei, nossa, que jeito interessante de pensar não só a escola, mas a existência humana, né? Por que a gente se diferencia e fica colocando as pessoas em caixinha o tempo todo, né? E o quanto isso prejudica não só a escola, mas a sociedade em geral, né? Como a gente perde por não ter contato com o outro e sua forma de vida, de existência. E aí eu saquei que se a gente conseguisse pensar na escola nessa perspectiva, a gente aí sim teria grandes chances de uma potente transformação social. Então foi por aí que eu fui fisgada. E conforme eu fui aprofundando os meus conhecimentos sobre educação especial inclusiva, sobre tecnologia assistiva, sobre o papel do educador especial nessa concepção de escola para todos, eu fui me apaixonando, né? Então, virou minha área de estudo, minha área de militância. Nesse meio tempo, eu tive um tio muito querido, que para mim é uma figura paterna, inclusive, que teve um AVC, se tornou uma pessoa com algumas limitações de locomoção, né? Então, eu passei a vivenciar mais essa experiência, né, de ter um contato mais próximo, só que a minha vida hoje é cercada de amigos com deficiência, a minha vida, assim, o meu mundo é muito mais colorido, muito mais interessante, porque eu abri as portas para esse assunto que sempre foi segmentado, como se só quem pudesse falar ou viver ou discutir essas questões estivesse dentro desse nicho, né? E a gente está quebrando isso. Eu acho que pensar numa sociedade inclusiva é uma questão ética que deveria perpassar a preocupação de todo e qualquer cidadão, né? Com certeza. E qual a sua opinião sobre a escola especial? Eu nem sei se é esse termo que eu devo usar. A escola que ela não é a escola inclusiva, que é a escola que, no modelo tradicional, é a escola especial, que ela é específica de cada deficiência, ou que ela é mais segregadora do que inclusiva. Tá. A escola especial é o termo que a gente usa, né? A escola especial, tanto que isso é uma nomenclatura utilizada no IBGE não, perdão, no INEP, né? No censo escolar. Então, é o termo que se usa, tá correto falar escola especial ou classe especial, que são esses ambientes que são organizados a partir da condição de deficiência. Então, você coloca pessoas com tal deficiência naquela turma, então você congrega pessoas a partir da deficiência, né? Existe um problema de base, né? E aí, para a gente pensar qual é o que eu penso sobre a escola especial, é importante a gente fazer um resgate histórico, para que isso não seja descontextualizado. Não é o que a Meire pensa sobre escola especial, é para onde a humanidade está caminhando em seu progresso, na sua evolução ética, moral, social, né? Então, o que acontece é o seguinte, que no Império, na época do Império aqui no Brasil, não existia nenhum tipo de serviço educacional para quem tinha deficiência. A escola já era uma coisa elitizada para os filhos dos barões, para os filhos dos donos das terras, né, para os filhos dos senhores de engenho. Então, a escola já era uma coisa muito rara e, quando tinha, era para um nicho específico de gente com posses, né? E aí, na época do Império, surge o Instituto de Meninos Surdo-Mudos, né, e o Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto de Meninos Cegos, e aí eu faço essa demarcação, porque eram os meninos que iam para a escola, eu, você, as mulheres não podiam acessar a escola, e quando acessavam era para se tornarem mulheres do lar, né, donas de casa. Então, no Império não tinha uma oferta, o que se pensasse enquanto oferta educacional para pessoas com deficiência, e quando surgiu, mais no final do século
XIX, aqui no Brasil, esse tipo de escola, eram escolas só para meninos surdos ou meninos cegos, né? Então, as meninas não iam para a escola, essas escolas eram elitizadas e essas escolas também estavam na capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Então, hoje, o Instituto Benjamin Constant existe ainda, né? E o INES, que é o instituto que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que nasceu com esse outro nome, também existe. Ambos ainda são autarquias do governo federal e são centros de excelência, de referência na produção de material, de conhecimento sobre essas áreas, né? E o resto do Brasil, independentemente de você ter dinheiro ou não, de você ter posses ou não tinha nada. Então, era na capital do Império. O tempo vai passando, ainda no Império, dentro de um manicômio, que eles chamavam, né, que era um hospício, o Hospício Dom Pedro, né, que hoje é o prédio da Federal da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro. Nesse local, nesse prédio que é lindo, funcionou um hospício. E a primeira escola para pessoa com deficiência intelectual foi dentro desse hospício. Então, você vê que a escola para pessoas com deficiência intelectual... Eu acho que se chama Instituto Pinel. Eu acho que você tá não, o Pinel é aqui em São Paulo. Não, aqui em São Paulo é o Pinel. É no Rio, né? No Rio, lá na época do Império, era o Hospício Dom Pedro I, se não me engano. E a primeira escola foi o pavilhão Escola Bourneville, que foi dentro desse hospício, para pessoas com deficiência intelectual. Então, para esse segmento da população, a clínica, a ideia de doença, a ideia de que é uma doença, né, nasce junto com a concepção de escola. E aí a gente tem um apagão de ações governamentais. Então se instala a República, a gente começa a discutir acesso à escola, a escola também ela era inacessível para a maioria da população, né? E aí, na década de 30, nasce o Instituto Pestalozzi, e na década de 50, a APAE. Esses dois institutos que eram os mais fortes, depois vários outros vão surgindo, várias organizações não governamentais, são ações da sociedade civil para responder ao fato de que o Estado era omisso em relação a qualquer oferta de serviço educacional ou de serviço de saúde ou de qualquer natureza para a pessoa com deficiência. Então, eu faço essa introdução para mostrar que as instituições filantrópicas elas foram importantíssimas para, primeiro, existir a oferta de algum serviço educacional e também de outros serviços clínicos, né, para esse segmento. E segundo, para entrar na pauta, para ter gente discutindo a assistência à pessoa com deficiência, né, dando visibilidade para esse assunto. Ocorre que essas instituições nascem na década de 30, na década de 50, vão nascendo outras instituições, e a política do Estado brasileiro foi a terceirização, ou seja, o dinheiro público passou a não ser pensado como o que nós vamos fazer em termos de estrutura do Estado. Não precisa, tem já as instituições, a gente manda dinheiro para elas e elas cuidam desse assunto. Então, a escolha do Estado brasileiro foi de terceirizar a educação das pessoas com deficiência. E isso fez com que muitas entidades fossem criadas, e eu não estou dizendo que isso é ruim, porque antes isso do que o nada, né, a ausência total do Estado, só que criou-se um problema prático, que foi: a gente tinha metade dos municípios brasileiros com algum tipo de assistência dessas entidades e a outra metade no vácuo absoluto. Não existia política de Estado. Aonde tivesse uma instituição, ela pedia dinheiro e recebia. E onde não tinha? Então, o Estado brasileiro, a partir dos tratados internacionais de direitos humanos, a partir do movimento político das próprias pessoas com deficiência, não sai da cartola da cabeça de alguém, né, a educação inclusiva, começa a se colocar enquanto responsável por ofertar serviços educacionais. Então, eu digo isso porque é um processo histórico, essas instituições foram muito importantes para pôr a pauta em discussão e lutar por direitos. Só que a gente vai
aumentando a nossa compreensão sobre deficiência, sobre escola, sobre direito à educação, e o Estado, por sua vez, começa a assumir essa responsabilidade, criar projetos, institucionalizar uma política nacional inclusiva para a educação especial, fazer formação de professores, comprar equipamentos, implantar sala de recursos multifuncionais. Então, cria-se uma política robusta de Estado, né, em que a ideia de segregar passa já a ser algo altamente contestável. Porque uma coisa é você segregar porque a sociedade simplesmente ignora aquelas pessoas e não pensa nelas e acha que elas têm que ficar à parte. E outra coisa é a gente estar no século XXI, tendo uma outra concepção de deficiência e de inclusão e de direito, né? E a gente já ter muita coisa desenvolvida nesse sentido, e a gente continuar olhando para trás e pensar que ainda no século XXI faz algum sentido a escolarização segregada. Então, nós somos resultados de processos históricos, né? Então, esse tempo da exclusão educacional precisou de uma integração, de uma segregação, né? Então, quais foram os movimentos? A exclusão era o nada absoluto. Depois vem a segregação, a escola especial. Tá? Tem atendimento, mas é à parte. Depois vem o movimento de integração, já na década de 80 e 90, muito fortemente. Eu crio a escola especial, preparo o sujeito para depois ele ir incluído. E, por fim, ele vem a eu estudei no final da década de 80, eu estudei no final da década de 80 e 90. E era assim, se você consegue acompanhar a aula, você pode estudar. Mas se você não consegue, aí você vai para uma escola especial. Mas aí você consegue acompanhar, mas o que o professor faz para te incluir? Eu tive sorte que eu tive professores que estavam dispostos a me colocar sentada na frente, a deixar um aluno sentar junto comigo, a escrever na lousa. Mas era muito mais de uma decisão deles do que existir uma metodologia que guiasse eles nesse sentido. Uma política pública, orientação, né, algo que fosse consistente e que fosse uma determinação, inclusive, das normativas, né? Então, muitas das pessoas da sua idade, da nossa idade lá, que tiveram acesso à escola comum, encontraram algumas barreiras e conseguiram, de alguma maneira, passar pelo processo educacional inclusivo, apesar de não serem as normativas. Então, você tinha muito mais, é o que você está falando, uma abertura, né, uma vontade dessa equipe escolar de trabalhar com o estudante e, muitas vezes, sem saber exatamente por onde caminhar, né, mas se esforçando para aquilo. E hoje não, né? Hoje tem muito material, muita produção, muito conhecimento. Então, de fato, o que eu acho da escola especial? Importante no passado e sem o menor sentido no presente. Não faz mais sentido, né? Em essência, também é inconstitucional. Deixa eu te puxar a sardinha para deficiência auditiva, porque o meu público é voltado especificamente, é muito mais voltado para deficiência auditiva do que para as outras deficiências, porque é uma escolha minha, porque é uma realidade que eu conheço, e eu prefiro ficar no campo seguro de falar daquilo que eu vivencio e conheço, do que ficar tirando no escuro e falar besteira sobre o que eu não conheço. E aí eu quero entender o seguinte, já tem essa pergunta feita, porque eu abro para perguntas, já vão perguntando, tem várias perguntas aqui, mas eu vou te perguntar o seguinte, minha opinião é assim, é que eu não consegui formar uma opinião se eu sou contra ou a favor da escola bilíngue para surdos, que é o termo que eles usam. Porque eu entendo que um aluno surdo que usa línguas de sinais numa classe regular, que só ele fala línguas de sinais, no máximo o mediador, que é o intérprete, ele não vai ter interação com outros alunos. Então, por um lado, talvez a escola, bilíngue, inclusive, ou especial, seja mais adequada, uma vez que a primeira língua dele é a língua de sinais e ele vai estar mais integrado com os outros estudantes. Mas talvez eu esteja errada nesse sentido. Eu gostaria de ouvir, então, a sua opinião sobre a educação bilíngue para surdos, especificamente para surdos e não para as outras deficiências em geral. Tá, vamos falar então, esse é um assunto bastante polêmico, né? Gera muito debate
E eu acho que é importante, primeira coisa, né, a gente pontuar que o ensino bilíngue, considerando o público com surdez, não pressupõe que você vai fazer um ensino bilíngue necessariamente exclusivo. Porque o que é uma escola bilíngue? É uma escola em que duas ou mais línguas, trilíngue, enfim, mas ao menos duas línguas estão em pé de igualdade na questão da instrução, né, na questão da formação do sujeito. Então, é absolutamente possível propor uma escola bilíngue considerando a língua portuguesa e a Libras, assim como existe a prática da escola bilíngue de língua portuguesa e inglês, língua portuguesa e francês. Então, assim, bilinguismo, em essência, é você ter língua corrente de todas as pessoas que estão naquele ambiente, sendo aquela primeira língua, aquela língua e aquela outra língua, independentemente de quais línguas sejam essas. Isso é um ensino bilíngue. E aí o que acontece? Eu acho que o maior equívoco de quem faz essa diferenciação, ou é inclusivo ou é bilíngue, né? Na verdade, isso é uma falácia, porque é totalmente possível você fazer um ensino bilíngue na perspectiva inclusiva. Por quê? Porque se você oferta o ensino em duas línguas, e aí existe uma metodologia de trabalho que pressupõe a garantia do direito da pessoa que se comunica em Libras de ter a língua de instrução dela na Libras. Então, o que é a língua de instrução? É a língua que você vai oferecer os conteúdos, fazer as explicações, as comandas, as atividades, né? E você vai alternando com a outra língua. Então, para o usuário de Libras, a língua de instrução é a Libras. E se você está num ambiente bilíngue inclusivo, a criança que é ouvinte, ela pode estar, inclusive, prestando atenção nas comandas, nas orientações do professor em Libras, porque ela é bilíngue. Então, o ouvinte, ele pode estar ali focado no que o professor, que não é o professor que vai dar aula em Libras, está ofertando, mas ele pode também estar observando o que o professor que está dando aula em Libras está ofertando. Então, existem algumas formas de organizar pedagogicamente a escola para garantir que os alunos ouvintes sejam fluentes em Libras. E por que eu defendo isso? Porque, na prática lá, que o que está acontecendo é que essa insistência da gente não discutir como fazer a escola inclusiva bilíngue para todo mundo, para que a Libras seja uma possibilidade de comunicação para os alunos ouvintes também e com fluência, não estou dizendo de aprender palavrinha, não, estou falando de fluência na língua. Essa insistência de ficar fazendo essa dicotomia atrasa a discussão sobre como a gente pode fazer a escola inclusiva bilíngue de fato. Tem algumas grandes experiências já acontecem, só que existe, não vou dizer que generalizadamente, mas uma boa parte das pessoas que defendem a escola bilíngue exclusiva resiste a estabelecer sequer a interlocução para a gente pensar na escola inclusiva bilíngue, né? E por que eu acho que isso é um equívoco? Porque você pode fazer todo o processo educacional de uma pessoa lá na escola bilíngue exclusiva, todo mundo surdo, falando em Libras, aprendendo língua portuguesa, mas falando em Libras, só que a hora que esse sujeito vai para o mundo, a Libras, ela continua se mantendo uma língua que está dentro daquele mundo, daquele grupo social. Não se torna uma língua corrente, popularizada, né? Então, eu acredito que, estrategicamente falando, seria muito interessante que quem está discutindo, desenvolvendo e estudando o bilinguismo em relação a Libras, poderia estar abrindo mais interlocução para a gente fazer isso acontecer na escola comum, porque se os ouvintes incorporam a Libras como uma das suas línguas de fluência,
Na hora que esse sujeito, que é usuário de Libras, vai para o mercado de trabalho, ele encontra alguém que saiba Libras lá dentro. Na hora que ele vai para o shopping, que ele está no parque, que ele vai ser atendido num equipamento público, num serviço público, ele vai encontrar gente fluente. Por quê? Porque isso está lá na base, está na escola para todo mundo. Então, do ponto de vista estratégico, é um grande equívoco não trazer o bilinguismo como uma proposta para as escolas comuns, porque seria uma grande forma de a gente rapidamente popularizar a Libras e aumentar o uso e a difusão dessa língua na sociedade brasileira, né? Então, eu olho tanto do ponto de vista pedagógico, é uma grande perda a gente não estar desenvolvendo mais experiências nesse sentido, e elas são plenamente possíveis, já existem essas experiências, e do ponto de vista da inclusão social, da estratégia de como a gente populariza as questões da inclusão, é também um equívoco, porque a gente não está aproveitando a escola para difundir a Libras e para fazer com que mais gente, muito mais gente, conheça, seja fluente, né, e se comunique com competência com as pessoas. Não precise ficar fazendo mímica ou dando um jeitinho, porque as pessoas desconhecem a Libras, né? Estão aqui perguntando, mas qual a vantagem de ouvintes ou um surdo oralizado ser bilíngue em Libras? Qual a vantagem? Qual é a vantagem de um surdo oralizado? Ou um ouvinte. Qual a vantagem de um ouvinte ou um surdo oralizado ser bilíngue em Libras? Porque qual a vantagem? Porque a gente vai aprender uma língua inteira para incluir alguma parcela pequena da população. Você, como Sim, essa pergunta está fazendo? Tá, é uma boa pergunta, assim. O que eu acho é o seguinte, né? Eu não posso responder pela pessoa que é oralizada, porque a gente tem que saber, por exemplo, se para ela é uma aquisição importante do ponto de vista comunicacional, né? Então, pode ser, por exemplo, que uma pessoa oralizada tenha interesse em também utilizar a Libras por algum motivo que facilite sua comunicação, tá? Então, isso aí é uma possibilidade de comunicação para a pessoa que é surda, por exemplo, e que pode fazer uso de leitura labial, Libras, enfim, é uma possibilidade de comunicação. Agora, pensando na sociedade como um todo, esquece se tem ou não surdez, se tem deficiência X, se não tem. Como um todo, eu acho que seria muito saudável que a Libras fosse algo acessível para quem tivesse interesse em aprender, independentemente de ter ou não, de ser ou não uma pessoa surda, ou de ter ou não contato. Porque é uma parcela importante, é uma parcela pequena da população, mas é uma parcela tão importante quanto qualquer outra. Então, para a inclusão social, né, no ambiente de trabalho, na cultura, no lazer e na educação, seria muito importante e interessante que as pessoas, em geral, tivessem noções de Libras, e nas escolas que recebem esses sujeitos, que o bilinguismo tivesse posto, porque isso vira algo como fluência. A gente nunca perde por aprender, nunca. A gente faz qualquer curso, um cursinho que a gente faça para aprimorar algum conhecimento, já é algo importante. Imagina aprender uma língua nova, né? Então, eu não vejo isso como um problema que vai ser imposto para a maioria para incluir uma minoria. Pelo contrário, eu acho que uma sociedade inclusiva, ela se importa com as minorias. Ela se importa se as pessoas estão se sentindo bem, se elas estão sendo acolhidas, se elas têm dignidade. E eu acho que se comunicar é uma questão de dignidade, né? De você ter abertura para as pessoas poderem te entender, para você ser compreendido, para você compreender. Então, eu não encararia pensar na Libras para incluir uma minoria, mas para aumentar o repertório cultural de toda a população. Seria muito legal se a gente pensasse mais assim e menos no que é difícil e imposto em razão da deficiência. Eu acho que a gente precisa virar essa chave, né? Inclusão é um compromisso de qualquer pessoa com todos os nossos irmãos cidadãos, né?
Eu te falo assim, da perspectiva que a gente vê de quem tem deficiência auditiva e usa implante coclear, por exemplo, tá? Eu recebo, por mais que eu entenda o que você disse agora, eu concordo com isso, seria muito bom se todo mundo usasse Libras. Mas a gente também vê o contrário, assim, porque começou a se popularizar muito a Libras. E algumas famílias que a criança é implantada, que tem um bom resultado com o implante coclear, elas optam por não incluir a Libras por algum motivo, por uma escolha delas, é uma escolha da família. Principalmente porque a criança está evoluindo, porque eles querem que a criança fale ou tenha um bom resultado. Mas a escola só recebe a informação de que a Libra, de que surdez é igual a Libras. Então eles querem que todo o material seja em Libras, mas a família quer que a criança seja oralizada, que ela tenha um português como os outros alunos tenham, que a matéria não seja passada para ela exclusivamente em Libras. E eu já soube de casos de pais que foram ameaçados pela escola de chamarem o conselho tutelar, porque ele não aceitou que o aluno tivesse um intérprete de Libras e que essa fosse a solução para a educação dele. Eu quero saber da perspectiva da educação inclusiva, se existem metodologias voltadas também para o aluno que ele está sendo oralizado, que ele está recebendo um caminho auditivo. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente o olhar da educação inclusiva para o aluno que ele não quer ser educado prioritariamente em Libras na classe inclusiva. Perfeito. É muito boa essa sua colocação, porque eu vou só reforçar o final da minha fala. Esquece se fulano tem surdez, se não é, se tem implante, se não tem, se quer, se não... esquece. Eu estou falando que do ponto de vista da inclusão social, é interessante que a gente incorpore esses saberes para que todo mundo possa se sentir pertencente a essa sociedade. Então, se aprender Libras vai contribuir para a inserção social, para a participação, para a dignidade de um segmento, por que não pensar na escola com essa perspectiva? O que não significa, em hipótese alguma, a imposição de uma concepção da surdez. Isso não faz parte da concepção da escola inclusiva. Por quê? A lei de Libras é muito clara que a pessoa ela tem a liberdade, né? E no caso de crianças pequenas, a família tem a liberdade de escolher a forma como ela vai estabelecer a comunicação. Então, por exemplo, se uma família escolhe seguir o caminho do implante coclear, de um aparelho auditivo, de oralização, de leitura labial, de todas essas estratégias e recursos que existem, né, para as pessoas com surdez ou com baixa audição, você tem que respeitar isso, porque isso é um direito da família, né? A escolha comunicacional não pode ser uma imposição. E a partir do que a família determina, né? Então, nós vamos querer Libras. A gente quer os dois, a gente fez o implante, mas como a gente começou com Libras, a gente quer manter porque ela tem uma agilidade com Libras, mas nós estamos oralizando, estamos fazendo implante, fez o implante, ela está aumentando a sua compreensão dos sons, enfim. Então, de acordo com cada caso, né, a escola inclusiva trabalha com um estudo de caso. O professor da educação especial vai olhar esse caso, né, que recurso ela já faz uso, de que recurso ela vai precisar para aquele ambiente escolar e vai oferecer os recursos de acordo com as suas necessidades. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: primeiro, surdez não é sinônimo de Libras. E esse é um grande equívoco, eu acho que isso é uma coisa cruel, né, porque quando a família chega numa escola e diz, você vai aprender assim, né? Você só pode se comunicar assim, tá extrapolando um direito que a escola não tem. Ninguém tem o direito de impor qual é o recurso de acessibilidade que o sujeito se sente melhor para usar. Recursos de acessibilidade, seja um aparelho auditivo, sistema FM, a Libras, qualquer recurso para tornar a comunicação acessível ou uma atividade exequível, porque você vai usar tecnologia assistiva, isso tem que ser dialogado com o usuário, né? Então, essa ideia equivocada de que surdez é sinônimo de Libras é o outro lado da moeda. Se, por um lado, a gente defende que a Libras tem que ser respeitada, que a lei de Libras tem que ser cumprida, porque
a Libras para aquele sujeito que assim escolheu é a língua de instrução, e a gente precisa respeitar isso e oferecer intérprete, o intérprete de Libras, o instrutor de Libras, o professor em Libras, a gente tem que oferecer atendimento educacional de Libras, em Libras, tudo isso a serviço da necessidade de comunicação daquele sujeito. Agora, isso não significa que a pessoa que tem implante coclear, que usa um aparelho ou que usa a leitura de texto, se comunica pelo telefone, né? Utiliza a língua portuguesa como primeira língua, vai ser obrigado a utilizar um outro recurso de comunicação que não lhe é feito. Então, isso é muito prejudicial, porque você vê que a gente não pensar na matriz filosófica da inclusão e ficar olhando o externo causa muitas confusões. O que uma escola inclusiva tem que fazer para o usuário de implante coclear? Perguntar para ele o que você precisa. Onde que eu te posiciono? Tem várias mães comentando que tiveram esse problema na escola, porque uma escola só recebe a informação de que a educação para surdos tem que ser através da Libras. Elas têm que brigar com a escola, porque elas não querem esse caminho, e a escola não oferece nenhuma outra opção de educação, ela não oferece o método fônico, ela não oferece que o professor tenha um professor de apoio que seja oralizado, que converse oralmente com a criança. Tem várias pessoas colocando, porque no momento atual, a única informação que o MEC está passando para as escolas é que surdez é igual a Libras, e se a criança não for educada em Libras, ela vai ter que estudar como um ouvinte, porque uma vez que ela está ouvindo com o aparelho auditivo, ela é um ouvinte. Então está rolando um equívoco. É um grande equívoco, né? Uma pessoa que usa aparelho auditivo ou implante coclear não é ouvinte. Isso é um grande equívoco, né? Então, a pessoa vai precisar de recursos de acessibilidade diferentes a partir do seu estudo de caso. Então, por exemplo, em alguns casos, quando a criança está adquirindo o conhecimento sobre a leitura orofacial, né, que a gente chama de leitura labial, né, mas a leitura orofacial pressupõe que a gente tenha uma articulação. Então, por exemplo, você ter um intérprete para isso, está acontecendo um monte de coisa, e você ter alguém fazendo uma articulação para que aquela criança acompanhe, e ela está adquirindo aquele conhecimento ainda, é importante. Ou fazer a orientação de que quem está falando fale de frente, fale bem articuladamente. Então, isso são estratégias de acessibilidade. Se eu tenho um aluno que faz uso de aparelho auditivo, por exemplo, o Ministério da Educação tem toda uma normativa e orientação para implementar o sistema FM na escola, né? Então, você tem lá a torrezinha de transmissão, o professor usa um microfone, o receptor fica conectado ao aparelho do aluno, o professor dá a aula e aquilo chega sem ruído para o aparelho do estudante. Isso também está lá dentro das normativas, até então, né, porque agora a gente tem algumas modificações bem problemáticas, mas o sistema FM é um recurso de acessibilidade voltado para esses estudantes. Então, os surdos usuários da língua portuguesa têm algumas necessidades que são bastante específicas e que precisam ser consideradas, e é isso que o atendimento educacional especializado faz lá. Olha, estuda o caso, né? Então, se aproxima do estudante, identifica quais são os recursos que ele já conhece, que ele faz uso. Se tem algum recurso que ele não conhece, o professor pode apresentar e ver se funciona. Olha, vamos tentar fazer isso, vamos usar aquilo. E aí, só que a construção dos recursos, né, e a oferta dos recursos de tecnologia assistiva pressupõe fazer isso com o estudante, não para o estudante. Então, quando você fala é surdo, tem que ser Libras, você está corrompendo um princípio básico da inclusão, que é levar em consideração o que o sujeito quer para si, né? Ou a família também está construindo.
Óbvio que a gente tem que prestar atenção se, por alguma escolha da família, alguma coisa esteja... pode ser que a família tome uma decisão que atravanque o desenvolvimento do sujeito. Aí você tem que ter, dentro do estudo de caso, conversar com a família, mostrar as possibilidades. Agora, a mesma coisa que acontece, por exemplo, com as pessoas cegas. Todo mundo acha que todo cego usa braille. Isso é uma fantasia. E nem todo surdo usa libras, né? Agora, o fato de a gente ter um debate muito majoritário em torno da Libras e da surdez acabou que tomou conta da discussão da surdez, essa pauta da Libras, e eu acho que as outras necessidades de recursos de acessibilidade foram suplantadas. E a nossa conversa aqui é uma grande oportunidade para a gente falar que a escola ela precisa identificar as barreiras, ofertar os recursos sempre levando em consideração o que é melhor para o sujeito. Não é a escola que impõe o recurso. Ela não tem esse direito. Agora, é dever dela ofertar uma gama de recursos e ver o que o sujeito, né, aquele indivíduo, prefere e na hora que ele usa aquele recurso, se ele se sente bem, se ele se sente à vontade usando aquele recurso, né? Então, é muito legal pensar na escola como esse grande guarda-chuva, né, que domina esses assuntos todos, que está apropriada desses recursos, conhece para poder falar, olha, tem tudo isso, para onde você quer ir, por onde você quer caminhar, né? Aonde você já está, o que eu posso oferecer além do que você já tem? Olha que interessante, eu não tinha ainda utilizado isso, você trouxe isso para a escola, agora eu já conheço, porque as famílias também trazem coisas muito legais das estratégias dos recursos de casa, né? Então, a escola inclusiva é uma escola que respeita as diferenças de fato, né? E não faz nenhum tipo de imposição. A única imposição que a gente tem que pensar, Lac, é o direito à educação. A escola tem que ser para todo mundo. E por isso que, para mim, não faz sentido pensar mais em escola especial. Porque essa maravilha de multiplicidade de existências, ela é rica para a escola, precisa estar lá, né? Porque isso é o mundo, né? Então, se não tem shopping, igreja, trabalho, centro acadêmico, comunidade, festa, só para pessoa com deficiência, por que só a escola é esse lugar que se pensa com base na deficiência? Porque só a escola é esse alvo. Né? O mundo não é baseado na deficiência, ele é para todo mundo. Aí a gente pega, constrói uma escola, né, só para aquele sujeito, com aquela característica, e a hora que ele sai dessa escola, que mundo que ele encontra? Um mundo muito mais cheio de barreira. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem uma pergunta aqui que eu acho bacana para você responder. Na perspectiva da educação inclusiva, como se dá a parceria entre o professor regente e um educador especial no ensino colaborativo? Como que adaptar os materiais? Tá, então vamos lá. A colaboração, ela parte do seguinte princípio. Professor de sala comum ensina conteúdo escolar. Ele ensina a ler, escrever, fazer conta, tudo que está lá na base nacional comum curricular, tudo que é currículo é da alçada do professor da escola comum. O professor do atendimento educacional especializado, que é a educação especial, é o serviço da educação especial, esse é um especialista em recursos. Então, em síntese, o professor do AEE é o sujeito que ele se especializa em recursos e estratégias de acessibilidade. Então, ele conhece sistema FM, comunicação suplementar alternativa, acessibilidade ao computador, mobilidade, braille, né? Então, ele tem um domínio de recursos de acessibilidade. Ele estuda o caso, ou seja, ele vai observar o que está acontecendo na sala de aula, ele vai observar as interações entre as crianças, a interação e a comunicação entre o professor e o aluno, e entre o aluno e o professor, as estratégias pedagógicas, ele vai traçar um mapa e vai identificar barreiras. As barreiras podem ser físicas, né, no caso de um estudante que use cadeira de rodas e tem um monte de escada, ele não tem um movimento de pinça para pegar no lápis, então eu preciso fazer uma órtese para poder segurar, né, fazer um apoio para o lápis, para ele poder escrever. Então,
né? A gente tem barreiras comunicacionais, que tem a ver com a nossa conversa aqui. Então, o sujeito pode precisar de recursos e estratégias de acessibilidade para a comunicação, seja Libras, seja articulação para leitura labial, sistema FM, enfim. E também ele vai identificar principalmente as barreiras atitudinais, porque as pessoas muitas vezes elas discriminam a pessoa não só porque elas acham que a pessoa não merece atenção e estão desprezando, mas às vezes até a superproteção, você fazer uma coisa pela pessoa, não deixar ela agir com autonomia, por mais bem intencionado, isso também é uma barreira atitudinal. Então, o professor especialista, ele vai identificar essas barreiras de diversas naturezas e fazer um plano ofertando os recursos de acessibilidade. Ele não ensina a ler, escrever, não dá reforço escolar, não reforça um conteúdo que o aluno não aprendeu direito, não é da alçada dele. Isso o coordenador pedagógico tem que tratar junto com o professor. Se tem um programa lá na rede ou na escola de recuperação, de reforço escolar, ele pode ir para lá. O professor especialista, então, ele vai lidar com barreira e recursos de acessibilidade. E aí, na hora que eu identifico a barreira e vejo quais são os melhores recursos e estratégias de acessibilidade, eu construo o plano de AE em parceria com a professora de sala comum. Por que isso é importante, né? Respondendo a pergunta finalmente. Porque na hora que eu vou lá e identifiquei que a LAC vai usar o sistema FM, por exemplo. Se eu não for, eu sou especialista, se eu não for até a sala de aula para explicar para a sua professora, LAC, como ela põe, como ela liga o equipamento, que distância ela tem que usar, quanto tempo dura a bateria, né? Se eu não explicar para ela, o recurso fica lá parado num canto. Depois que eu ensinei, eu vou lá, olho para ver como é que ela está lidando, se tem alguma dúvida. Então, o professor do atendimento educacional especializado é um especialista em recursos de acessibilidade. Ele identifica barreiras e promove estratégias e recursos para quebrar essas barreiras. Ele não ensina conteúdo, ele não é um tutor educacional nesse sentido. E eles constroem o plano juntos, né? Tem uma pergunta que é o teu complemento dessa sua resposta, que é assim, o que a família deve fazer quando se depara com essas barreiras educacionais na escola? Vou te dar um exemplo. Um caso que me trouxeram recentemente, foi há uns 3 meses atrás. Uma mãe falou que ela levou o sistema FM para a escola e pediu para a professora usar para o aluno. Ela mandava ele carregado. Ela mandou um manualzinho para a professora, só que ela começou a perceber que ele não estava sendo usado porque ele não estava com o mesmo nível de bateria que ela tinha mandado. Ela percebeu isso e chegou uma hora que ela foi conversar na escola e falou: olha, vocês não estão usando o sistema FM. E eles falaram não, porque a gente tem medo de quebrar. Então a gente não está usando. Como que eles devem fazer nesse caso? Como que a família faz no caso disso? A primeira pergunta que eu vou fazer uma pergunta para quem mandou essa pergunta para mim. Existe atendimento educacional especializado nessa escola? Na verdade, essa pergunta não foi eu que complementei. A pergunta é que foi um advogado especializado que perguntou para você o que, além dos discursos de inclusão, o que deve ser feito para o educando ou para a família que se depara com a barreira educacional na escola. O que eles devem fazer? Então, a primeira coisa, você deu esse exemplo aí. O trabalho do atendimento educacional especializado é não só ofertar o recurso, explicar como ele funciona, mas acompanhar a aplicabilidade e a usabilidade dele. Então, a gente tem a resolução, já também dando subsídio para o colega advogado, nós temos a resolução 4 do Conselho Nacional de Educação, de 2009, que prevê todas as atribuições e os conteúdos do atendimento educacional especializado. Então, uma dessas atribuições é ofertar o recurso, explicar como funciona, tanto para o estudante quanto para a equipe, né? E 2, que é uma outra atribuição, dentre outras, né, são 8 atribuições, acompanhar a usabilidade, a aplicabilidade desses recursos para fazer correção de rota. Então, o que acontece nesse exemplo que você deu é justamente quando não existe professor de AEE, porque ele não está acompanhando. Se tem professor de AEE, e aí aproveito também para subsidiar os colegas da área jurídica, atendimento educacional especializado é um direito preconizado no artigo 208 da Constituição Federal. Também está contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente o termo atendimento educacional especializado, Lei Brasileira de Inclusão,
né, e Plano Nacional de Educação. A EE é um direito do estudante com deficiência, justamente porque é um serviço que identifica barreiras no contexto educacional para poder prover os recursos e estratégias necessários. Então, o exemplo que você deu é típico de uma escola que não tem a EE, porque se tivesse a EE, o professor já teria identificado que a escola estaria com esse medo, né? Conversado com a família, feito algum tipo de orientação, ele media essas questões também, né? Para garantir que o recurso seja utilizado no ambiente escolar. E aí eu acho que, respondendo à pergunta do colega da área da justiça, eu acho que é muito importante os operadores do direito, sejam os advogados, também os promotores de justiça, os juízes, compreenderem o que é esse atendimento educacional especializado. Existe tanta confusão, Lac, que acabam colocando o cuidador pendurado na criança o tempo todo, sabe? Assim, como se aquele sujeito não tivesse condições de existir sem alguém pendurado nele, né? Então, coloca mediador, coloca fulano, sabe assim? Então, tem uma judicialização muito grande porque as famílias, vendo que a coisa não está andando, muitas vezes acham que colocar um terceiro elemento ali vai funcionar. Pode até dar uma melhorada, mas o problema não reside ali. E você pode, inclusive, colando uma pessoa na criança em razão da deficiência, você pode agravar o processo de exclusão que ele já vive, porque o recado que você passa para todos os colegas dessa criança e para toda a equipe escolar é que aquele sujeito não consegue existir se não for a partir do apoio de alguém. Então, você tira daquele sujeito a autonomia e o respeito, a dignidade que aquele ambiente tem que ter e ofertar a partir desses recursos para ele, né? Então, eu acho importante, né? Fica aqui, eu estou à disposição depois para quem quiser trocar uma figurinha, mas é muito importante os operadores do direito compreenderem o que eles têm que pedir, porque também pedem, muitas vezes aciona a justiça para pedir coisas que, no fundo, no final, não contribuem. Quer ajudar a escola a melhorar? Exige a oferta do atendimento educacional especializado, em vez de ficar pedindo penduricalho, sabe? Uma pergunta assim, um exemplo que eu te trouxe foi de uma escola particular, não foi de uma escola pública. Talvez seja o problema seja esse. E então estou perguntando qual é o órgão responsável por preparar o professor de atendimento especial. Quem é o órgão responsável por isso? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? No caso das gestões públicas, a formação continuada é dever da gestão pública. Então, a gente tem várias formações continuadas, né? Formações em serviço que vão capacitando. Eu mesma estou nesse período assim, desse ano fazendo formação dos professores especialistas da rede de São Paulo, por exemplo. Então, estou em contato, a gente está fazendo uma formação. Além da minha formação, tem uma série de formações outras que estão sendo oferecidas. Então, o poder público, ele já tem incorporado esse sentido de fazer a formação continuada a partir dos desafios que são postos para a oferta da educação para todos. Agora, na escola privada, a mesma coisa. O Sistema Nacional de Ensino, né, prevê que uma escola privada, para funcionar, ela tem que estar submetida a uma outorga, né, uma aprovação do poder público. Ela não abre em qualquer esquina e fala, sou uma escola. Então, ela tem que estar submetida à supervisão do Estado, no caso das escolas dos estudantes maiores, e na educação infantil, ao município. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: primeiro, as escolas privadas fazem parte de um sistema nacional de ensino. Elas estão submetidas às mesmas regras que a escola pública está submetida. Isso significa que fazer formação em serviço é obrigação da escola privada, né? Dar formação para os seus professores, para os seus educadores, e a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? O atendimento educacional especializado, a contratação de um profissional da educação especial com implantação de sala de recurso e recurso de acessibilidade é obrigação da escola sem cobrança adicional de mensalidade. Não pode. Inclusive a LBI veda isso, né? E eu aproveito para te perguntar, já que não pode ter essa cobrança, e a questão de que alguns pais falam que eles recebem um documento para eles assinarem dizendo que a escola não se responsabiliza por nada.
A escola não se Isso é absolutamente ilegal. Recebeu esse documento, entrega para o advogado e processa a escola por discriminação. Inclusive, porque a Lei Brasileira de Inclusão finalmente tipifica o crime de discriminação em razão da deficiência. É crime, né? Então, a partir do momento em que você se vê no direito de falar para a família assinar um documento porque uma característica do filho daquela pessoa é considerado um problema, você está discriminando em razão da deficiência. Começa por aí. O que não significa que eu estou abrindo guerra às escolas, tá? Pelo contrário, eu procuro ser parceira das escolas. É que a gente sabe que tem escolas que escolhem um caminho, que é o caminho da exclusão, sem nenhum tipo de pudor, exclui mesmo, não quer estudar aqui, vai para outra escola, né? Então, existem essas escolas, e para essas escolas, o peso da lei, sim, porque é discriminação, é crime. Agora, há escolas que cometem equívocos por desconhecimento. Então, tem escolas que buscam o melhor, que buscam, né, ofertar o que elas conhecem, o que elas sabem, e pelo fato de as escolas privadas terem ficado um pouco para trás, né, a escola pública foi avançando na pauta da inclusão e as privadas foram, não é comigo, né? Então, agora que as escolas, a partir da LBI, começaram, as escolas privadas, a falar mais constantemente sobre esse assunto, então estão começando a aprender mais sobre o que é o AEE e tal. Então, uma coisa é uma escola que tem uma gestão declaradamente criminosa, porque não tem nenhum pudor de discriminar, né, uma família, uma criança, um jovem, e outras são as escolas que acabam cometendo equívocos por desconhecimento. Então, elas procuram consultoria, né, procuram ler, falar com um advogado, especialista, procuram o poder público para se informar. Então, eu acho que tem os dois casos, né, e aí, nessas situações, a gente precisa também observar qual é a natureza desse problema para poder ou buscar a justiça, porque eu acho também que uma família pode até escolher não deixar o seu filho numa escola que fez isso. Mas eu acho um equívoco não processar a escola quando ela sabidamente está excluindo em razão da deficiência. De má fé, sabe? Então, não precisa matricular o seu filho lá, mas aciona, entregou um papel, mandou um e-mail, isso é prova, né? Você pode acionar a justiça, sim, porque isso é inadmissível no século XXI, né? A escola é para todo mundo. Você não quer receber pessoas de todos os espectros, de todas as cores, de todas as matizes, você simplesmente abre, sei lá, um boteco, um banco, dá uma ideia aí lá do que a pessoa pode abrir, né? Uma loja de roupa, de sapato, mas uma escola não, né? É inadmissível uma pessoa se dizer educadora e achar que tudo bem excluir um ser humano em razão de uma característica dele, né? Isso não é educador e isso não é escola. Eu vou ser sincera com você, eu acho que nem uma loja de sapato nem de roupa pode excluir uma pessoa. Você desculpa, mas não concordo com isso. Bem, a gente já está 1 hora conversando, eu vou ter que encerrar para não ficar muito longo para quem vai assistir depois. Eu já agradeço de coração, tem um monte de elogios. Nem a loja de sapato, aqui. Lá que você tá com um lugar legal. Tem um monte de elogios aqui, eu recomendo que você entre na live, deixe os comentários e eu vou te pedir para finalizar. Com uma mensagem para as mães, que elas falam que elas estão sempre sendo taxadas de briguentas, de loucas, por defenderem o direito dos filhos delas. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para elas não se sentirem dessa forma, né? A gente pode até se sentir, não tem problema. Eu acho que o mundo só é transformado pelas pessoas loucas, né? Quem faz tudo dentro do padrão, quem não contesta, quem silencia diante das injustiças, das opressões, são as pessoas que contribuem para que as coisas não mudem e o mundo não melhore. Então, se alguém quiser te taxar de briguenta, louca, maluca, imagina... Eu vim aqui falar para você, você acha lá que quando eu falo da questão da Libras eu não apanho? E aí quando eu falo sobre uma outra questão da escola especial para pessoa com deficiência intelectual não apanho? Eu tô cansada de ver cara feia. Tem uns nomes que são muito engraçados, chamam a gente de inclusivista radical,
mentirosos, porque a gente vende ilusão, sabe? Falando da inclusão, porque isso é bonito na prática, na teoria, mas na prática não funciona. Enfim, a gente está cansado de ouvir os piores impropérios. Uma vez uma pessoa estava discutindo comigo e, sabendo que eu estudo na Unicamp, disse que o nível da Unicamp estava muito baixo porque tinha uma pessoa como eu. Eu não estou nem aí, pode fazer cara feia. A questão é que, quando você está subsidiado pela lei, né, por uma questão moral e ética, né, você permitir que o outro seja oprimido ou excluído em razão de uma característica, silenciar diante disso é inadmissível. Então, eu prefiro ser taxada de qualquer coisa e estar na luta porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu acredito na inclusão, né, e no direito das pessoas de terem dignidade na vida, do que silenciar e viver com dor na consciência e dormir mal no meu travesseiro porque eu estou me omitindo frente ao que eu vejo de errado. Então, gente, deixa o pessoal falar o que quiser e vamos à luta. A escola é para todo mundo, não é um favor que a gente está pedindo para ninguém, né? Então, eu agradeço. Olha, você tem que ler os comentários, porque tem um comentário mais lindo que o outro. Tem gente falando que amou a live, que amou as suas colocações, que ajudou muito, inclusive para aceitar esse negócio de se sentir louca e não tem problema. Então, pessoal, a gente está aqui encerrando essa live, porque realmente passou uma hora muito rápido. Eu posso até convidar a Mary para vir para uma outra live, se vocês quiserem, vocês me avisam. Por favor, sigam a Mary nas redes sociais, que ela está sempre falando desse assunto. Ela é super especializada em inclusão, de pessoas com deficiência na sociedade, mas principalmente da educação especial. Para vocês lembrarem o meu trabalho, eu falo sobre diversidade o tempo todo. Eu até escrevi um livro para ajudar na inclusão de crianças na escola, que ele fala de outras deficiências também, ele não fala só de deficiência auditiva, mas fala de todos os perfis de deficiência auditiva, porque eu acho que a gente tem que levar esse debate para as escolas saberem que a diversidade ela faz parte da sociedade humana e que ela tem que preparar desde sempre o aluno para receber pessoas diferentes dele. Um aluno que não ouve, mas que se comunica pela língua de sinais ou porque ouve com um aparelho. Um aluno que ele é cego e ele usa braille ou ele usa um leitor de tela, né? Eu não sei qual é o outro recurso que eles usam. E que a gente tem que acolher, abraçar, ser diverso, porque a sociedade é isso, feita de pluralidade. Não de ser só de gente igualzinha, que não muda nada. Então é isso. Pelo contrário. Olá, que eu sempre falo, escola boa é escola para todo mundo. É a escola onde todo mundo cabe. Isso é escola boa. O resto é fantasia, é ilusão. Isso sim é ilusão, né? Gente, muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Beijinhos sonoros. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Lac. Obrigada eu. Tchau, tchau.